todos. Damos início à audiência pública referente à Lei Orçamentária LOA 2023. Agradecemos a presença dos vereadores Hélio César Fubá, do FLENIC, né, vereador Sassá, vereador Marquinhos e o presidente da Câmara, Miltinho, né, que estão presentes na audiência, e agradecemos a presença dos demais. Orçamento 2023. Então, a proposta nós temos receita 421.690.000, despesas 392.190.000 e reserva do regime próprio do FUNPREV 29.500.000. Então, previsão da receita para 2023 do Executivo. Total das receitas, 364.755.000. Dos tributos municipais, 60.228.000. Receitas de contribuições, aqui da iluminação pública, 5.280.000. Receita patrimoniais, 5.094.000. Receita de serviços, 720.000. Transferências correntes, 213.993.000. Outras receitas correntes, 5.140.000. Operações de crédito, 74.300.000. Esse aqui do Finisa 2. Previsão da receita do Fundo Previdenciário. As contribuições aqui dos servidores da Câmara e do Executivo, 11.631.000. Receita patrimonial, 18.028.000. Outras receitas correntes, 13.343.000. Receita intra, aqui desses 13 milhões aqui nós temos o aporte, né, que mudou. Antigamente ele vinha aqui embaixo, agora passa a ser aqui em outras receitas. Mudança de classificação. Aqui a receita intra-orçamentária, que são as contribuições patrimoniais da Câmara e do Executivo, 13.933.000, total 56.935.000. Consolidada na receita, nós temos os 421.690.000, né? Então, são todas as receitas aqui, só soma a contribuição, que aqui dá 16.911.000, somado o FUNPREV e o Executivo, patrimonial 23.122.000, outras receitas correntes, 18.483.000, somando o Executivo e o Fundo Previdenciário. Total, os 421.690.000. Previsão da receita. Então, dos tributos municipais, 17% do total, da receita total. Receita de contribuições, 2%. Receita patrimonial, 1%. Receita de serviços não chega a 1%. Transferências correntes, 59% do total das receitas, outras receitas correntes, 1%, operações de crédito, 20% do total da receita do Executivo. Do Fundo Previdenciário, 20% do total das receitas são as contribuições dos servidores. Receita patrimonial, 32%, outras receitas correntes, 23% do total da receita. Receita intra-orçamentária, as contribuições patronais, 225% do total da receita. Consolidado, então nós temos tributos, 14% do total das receitas, contribuições 4%, patrimonial 2%, receita de serviço 1%, transferências correntes 51%, outras receitas correntes 4%, receita intra-orçamentária 3% e operação de crédito 18% do total da receita. Evolução das receitas de 2013 a 2023. 10 anos, então nós vemos no gráfico aqui o crescente das receitas. Então nós temos aqui, para 2021, foi realizado 253.134.000, tá, em 2021. Uma previsão para 2022 que seria de 250 milhões. Então ele ficou
1,24% menor do que o realizado em 2021. Então, por isso que nós fizemos aqui uma revisão na receita e 290.455.000 para 2023, que seria 16% e 18% maior do que o previsto em 2022. Do Fundo Previdenciário, aqui lembrando, nós estamos falando só de receitas correntes, tá? Então, aqui seriam apenas as receitas correntes, né? Por quê? Porque as receitas de capital, elas são para bens de capital e ela influencia muito né? Elas não fazem parte da receita corrente líquida, elas influenciam no resultado primário. Então, aqui nós destacamos as receitas correntes. Do Fundo Previdenciário, né? Nós vemos aqui algumas oscilações, tá? 2020, 2021, principalmente, e 2022, né? Nós já vemos que aumentou, né? Então, essa oscilação aqui, o quê? Foi um ano muito ruim para os rendimentos da aplicação financeira. Então, a crise econômica que nós tivemos aqui, nós tivemos várias vezes aqueles resultados negativos, né? Então, isso influenciou bastante 2022, né? Melhorou, e aqui, como nós já tínhamos feito o cálculo para a LDO para 2023, né? Ele baixou para 59 milhões. 365. Consolidados receitas correntes. Então, nós temos, realizado em 2021, 304.775.000, que foi 7,59% maior que 2020. Em 2022, a previsão é de 317.041.041, 4,02% maior do que o realizado em 2021. E para 2023, 9,57%, que seriam os 347.390.000, tá? Então, de receitas correntes. Aqui nós vemos a realização agora, a receita total, aqui com as receitas de capital também. Então, nós vemos aqui a diferença aqui, ó, né? Mas a receita de capital, ela é periódica. Ela não é a receita corrente. A receita corrente, tá? Ela é contínua. Então, nós não podemos pegar aquele aumento que nós teremos em um ano para despesas. Tá? Não podemos contar com esses valores aqui, porque ela vai ser sempre maior. Então, aqui, se for a evolução da receita, né? Aqui a receita total. Então, nós tivemos, para 2023, 384.755.000, que seria 17% maior do que o previsto em 2022. E 2022, devido à operação de crédito também, ela é 21% maior do que o realizado em 2021. Então, aqui seria total, e aqui o consolidado. FUNPREV só tem receita corrente. Nós teríamos aqui, 421.690.000, 11,84% maior do que o previsto em 2022. E 2022 foi 377.041.041, 22,56% maior do que o realizado em 2021, que foi 307.666. Então, por isso que é melhor nós olharmos as receitas correntes, a evolução das receitas correntes, para poder ver as despesas daí, tá? As despesas continuadas. Previsão das despesas para 2023. Aqui, do Executivo e Legislativo, tá? Então, aqui são as despesas do Executivo e Legislativo. Despesas correntes, 270.651.000. Dessas despesas correntes, com pessoal e encargos sociais, 139.497.000. Juros e encargos da dívida, 3.230.000. Outras despesas correntes, 127.923.000. Despesas de capital, 91.197.000, sendo de investimentos, 85.672.000. Inversões financeiras,
Tá? Se ocorrer as TDAs, 5 mil, amortização da dívida, 5.520.000. Reserva de contingência, 2.906.000. Então, total das despesas aqui, executivo e legislativo, 364.755.000. Despesas do Fundo Previdenciário. Total das despesas, 27.435.000. Nós vimos que a receita são 59 milhões, por quê? Porque é uma reserva do regime próprio de 29.500.000, ou seja, previsão é que não vai se gastar este aqui, esse aqui é para capitalizar o fundo, para capitalização do fundo. Então, despesas correntes, 27.405.000, pessoal em encargos sociais, 26.455.000, que aqui é o valor maior de aposentadorias e pensões. Outras despesas correntes, 960.000, investimentos, 30.000 de despesa de capital, total 27.435.000. Consolidado, nós teríamos despesas correntes, 298.056.000, sendo despesas de pessoal em encargos sociais, 165.942.000. Deixa eu só abrir aqui, para a gente entender, porque depois lá vai ter o limite de despesa de pessoal, e daí você vai lá, poxa, mas está igual aqui ou está maior. Então, só a despesa de pessoal são os 165.942.000, porém, dentro desse valor aqui, nós temos de aposentadorias 20.406.000, 5.859.000 de pensões, 26.265.000 que ele não conta para o índice. Eles são pagos com recurso do regime próprio, eles não contam para o índice. Então, despesa de pessoal que contaria para o índice lá dos 51,30%, 139.677.000. Tá? Então, este aqui que contaria para o índice. Esses 26.265.000 aqui, eles não contam para o índice de despesa de pessoal. Juros e encargos da dívida, 3.230.000. Outras despesas correntes, 128.883.000. Despesas de capital, total de 91.227.000. De investimentos, 85.702.000. Amortização da dívida, 5.520.000. Reserva de contingências, 2.906.000. Total da despesa consolidada. Fundo Previdenciário e o município e a Câmara, a despesa total, 392.190.000. Então, reserva do Fundo Previdenciário, 29.500.000, que chega no total da receita. Tá? Natureza da despesa. Então, pessoal em encargos sociais, 38,24% da despesa total. Juros e encargos da dívida, 0,89% do total das despesas. Outras despesas correntes, 35,07%. Investimentos, 23,49%. Amortização da dívida, 1,51%. Reserva de contingência, 0,80% da despesa total, aqui do Executivo e do Legislativo, do município. Do Fundo Previdenciário, pessoal em encargos sociais, 46,45%. Outras despesas correntes, 1,69%. Investimentos, 0,05%. E a reserva, então, do regime próprio, 51,81% do total, do total do orçamento. Consolidado. Então, a natureza consolidada. O total de despesa com pessoal, somando as despesas do Fundo Previdenciário, do Executivo e do Legislativo, 39,35%. Seriam despesas de pessoal em encargos sociais. Juros e encargos da dívida, 0,77% do total da despesa. Outras despesas correntes, 30,56%. Investimentos, 20,32% das despesas. Amortização da dívida, 1,31%. Reserva de contingência, 0,69% do total, e a reserva do regime próprio, 7% do total do orçamento. Evolução da despesa no município.
Então, nós temos aqui, ó, de 2013 a 2023, 10 anos. Né? Então, nós temos aqui em 2021, foram 280.728.000, que foi 0,17% maior que 2020. Em 2022, a previsão é de 310 milhões, que são 23,64% maior, e em 2023, 384.755.000, 17% maior. Né? Então, isso aqui são o quê? As operações de crédito, né, que estão alavancando essas despesas aqui maiores nesses exercícios. Despesa do Fundo Previdenciário. 2021 foi 22.150.000 o realizado, 6,55% maior que em 2020. Em 2022, a previsão é de 26.130.000, 17,96% maior. E em 2023, 27.435.000, 4,99%, né, a mais do que em 2022. Já está aqui. Aqui a maioria seriam aposentadorias e pensões. Aposentadorias e pensões, e Folha hoje tem dois servidores lá, só que recebem pelo fundo. Então, a maioria aqui é aposentadoria e pensão, seriam os maiores valores. Ali a previsão pode até variar, aquela de 2022 Sim. Ali não vai ter muita variação, né? Já está meio que... Já, mas é a previsão desse ano. Né? E aqui esse ano vai ter uma previsão, aquele parte do terço de férias que foi pago pelo Executivo, a despesa era do Fundo Previdenciário, o Previdenciário devolveu esse recurso, então, de 1 milhão agora. Então, vai dar uma variada esse ano aqui. E tem mais uma despesa em 2022, que o município também, que tinha pago para o TJ, que eram precatórios, e que serão do fundo. Então, esse valor, esse ano, mas seria exclusivamente desse ano, tá? Aí voltaria ao normal a partir do ano que vem. Subiu 2, 1... Isso. É. Despesa por órgão. Então, nós teríamos aqui, ó, Poder Legislativo, 10.178.000 na proposta, Secretaria-Geral do Gabinete, 15.729.000, Gabinete da Vice, 273.000, Procuradoria-Geral do Município, 2.415.000, Controladoria-Geral do Município, 692.000, Secretaria de Administração, 20.794.000, Secretaria Municipal de Finanças, 18 milhões, Secretaria Municipal de Obras e Serviços, 106.721.000, lógico que esse valor aqui se dá pelo Finisa, né? 74 milhões do Finisa aqui. 3.360.000 na Secretaria de Trabalho e Indústria Convencional. Esporte e Cultura, 10.649.000, também tem recursos do Finisa. Aqui na Secretaria-Geral do Gabinete também tem recursos do Finisa, por isso que esses valores eles estão, né, um pouquinho maior do que nos outros anos. Secretaria Municipal de Educação, 80.197.000, Secretaria Municipal de Saúde, 69.607.000, Secretaria Municipal de Assistência Social, 18.302.000, Secretaria de Planejamento, 5.046.000, e a reserva de contingência, tá? 364.755 o total da despesa. Aqui, Secretaria-Geral de Gabinete, 4,31% do total da despesa, Gabinete da Vice, 0,07%, Procuradoria-Geral, 0,66%, Controladoria, 0,19%, Secretaria de Administração, 5,70% do total das despesas, Secretaria de Finanças, 4,93%, Secretaria de Obras, 29,26%, Secretaria do Trabalho e Indústria Convencional, 0,92% do total das despesas, Secretaria de Cultura e Esporte, 2,92%,
Secretaria Municipal de Educação, 21,99% do total das despesas. Secretaria de Saúde, 19,08%. Secretaria de Assistência Social, 5,02%. Secretaria de Planejamento, 1,38% do total da despesa. Reserva de contingência, 0,77%. Poder Legislativo, 2,79%. Se nós pegarmos aqui na consolidado daí com o Fundo Previdenciário, né, o que muda aqui seria o Funprev e a reserva do Funprev, 421.690.000 o total do orçamento. Então, 29.500.000 do reserva orçamentária do regime próprio e 27.435.000 as despesas do Fundo Previdenciário. Aqui no gráfico, então, consolidado, nós teríamos Secretaria-Geral do Gabinete, 3,73% da despesa total, Gabinete do Vice-Prefeito, 0,06%, Procuradoria, 0,57%, Controladoria, 0,16%, Secretaria de Administração, 4,93%, Secretaria de Finanças, 4,27%, Secretaria de Obras, 25,31%, Trabalho e Indústria Convencional, 0,80%, Secretaria de Cultura e Esporte, 2,53%, Secretaria de Educação, 19,02%, Secretaria de Saúde, 16,51% do total das despesas, Secretaria de Assistência Social, 4,34%, Secretaria de Planejamento, 1,20%, Reserva de Contingência, 0,66%, Fundo Previdenciário, 6,51%, e a reserva orçamentária do Funprev, 7%. Aqui um comparativo das despesas, então, 2022 e 2023. Então, aqui, 336.130.000, né, o consolidado, a despesa consolidada para 2022, que foi previsto no orçamento, e a previsão para 2023. Né? Então, do Legislativo, 9.693.000 em 2022, 10.178.000, 5% a mais em 2023. Secretaria-Geral do Gabinete, 13.750.000, 15.729.000, 14,39% a mais. Gabinete da Vice, 260.273.000, 5% a mais. Procuradoria-Geral do Município, 2.300.000, em 2022, 2.415.000 em 2023, 5% a mais em 2023. Controladoria-Geral, 660.000, em 2023, 692.000, 4,85% a mais em 2023. Secretaria da Administração, 20.269.000, 20.794.000 em 2023, 2,59% a mais. Secretaria Municipal de Finanças, 15.110.000 em 2022, 18 milhões em 2023, 19,13% a mais em 2023. Obras e serviços, 77.989.000 em 2022, 106.721.000 em 2023, 36,84%. Então, são os efeitos das operações de crédito. Secretaria do Trabalho e Indústria, 3.200.000 em 2022, 3.360.000 em 2023, 5% a mais em 2023. Secretaria de Cultura, Esporte e Recreação, 14.830.000, 10.649.000 em 2023, menos 28,19. Então, 2022 tinha recurso de operação de crédito que não tem em 2023. Secretaria Municipal de Educação, 71.185.000, 80.197.000, 12,66% a mais. Aqui acompanha aquela nova previsão da receita. Se você tem receita de impostos, aumenta aqui os recursos da educação e da saúde. Saúde, 56 milhões em 2022, 69.607.000 em 2023, 24,30%. Assistência Social, 17.430.000, 18.302.000 em 2023, 5% mais em 2023. Planejamento,
4.824.000 em 2022, 5.046.000 em 2023, 4,60% a mais em 2023. Reserva de contingência, 11,64% a mais em 2023. E fundo previdenciário, 26.130.000 em 2022, 27.435.000 em 2023, 4,99%. Na despesa total, 336.130.000 para 2022, 392.190.000 em 2023, 16,68%. Despesa por área. Então, nós temos aplicação em educação, 80.197.000, aplicação em saúde, 69.492.000, assistência social, 18.302.000, obras e serviços, 106.721.000, legislativo, 10.178.000, para outras áreas, 79.864.000. Então, total de despesas de 364.755.000, aqui sem o fundo previdenciário, que município e legislativo. Tá? Então, executivo e legislativo, 364.755.000. Então, veja que nós temos as áreas aqui que concentram maior volume de recursos e, para todas as outras secretarias, 79.864.000. Então, não está fácil fazer orçamento, né, para as secretarias, para todas as áreas. Então, para as outras áreas, 79 milhões. Então, aqui, educação, 21,99% do total do orçamento da despesa, saúde, 19,05%, assistência social, 6,99%, obras e serviços, 30,20%, legislativo, 2,79%, e outras áreas, 21,90%, que sobra para as outras secretarias. Consolidado agora com o fundo previdenciário. Então, são aqueles valores mais a despesa do fundo de 27.435.000 e a reserva orçamentária de 29.500.000, totalizando os 421.690.000 do orçamento. No gráfico, aplicação em educação, 19,02%, saúde, 16,48% do total da despesa consolidada, assistência social, 4,34%, obras e serviços, 25,31%, outras áreas, 18,94%, legislativo, 2,41%, fundo previdenciário, 6,51%, e a reserva orçamentária do regime próprio, 7%. Projeção da receita corrente líquida, 290.515.000, que seriam dos tributos, 60.228.000, contribuições, 5.280.000, então aqui seriam apenas a eliminação pública, receita patrimonial, 5.154.000, receita de serviços, 720.000, transferências correntes, 213.993.000 e outras receitas correntes, 5.140.000. Então, receita corrente líquida, que é a base para despesa de pessoal e para dívida. Então, o que nós teríamos aqui? A despesa total com pessoal para 2023. Tá? Então, aqui nós teríamos aqui, do executivo, não é que está no orçamento esse valor, né? É o que seria o máximo, 51,30%, 149.034.000, nós vimos que lá está 139. Do legislativo, 16.559.570. Então, o total seriam 165.593.000, 57% da receita corrente líquida de 290.515.000. Então, esse é o máximo, né, que poderia estar no orçamento, o máximo de 57%. Isso do limite prudencial, não é o limite constitucional ainda, que poderia chegar a 60%, 3% a mais. Então, por isso que eu demonstrei lá na despesa de pessoal que esse valor, tá, que o que tem lá não é o 165, mas tem aquelas despesas com aposentadoria e pensões que não entram no cálculo. Reserva de contingência, a LDO diz que é no mínimo 1% da receita corrente líquida. Então, receita corrente líquida aqui, que seria
2.905 e alguma coisa, então arredonda para 2.906. Então, ela está obedecendo às leis de diretrizes orçamentárias. Dívida pública, agora em 31 de agosto, que nós vimos, a dívida contratual 35 milhões, deduções 95 milhões, dívida líquida menos 59.810, sobre a receita corrente líquida 18,50%. Nós já vimos na outra apresentação essa dívida. E por último, nós temos aqui os principais projetos da Câmara aqui, que seriam as despesas de capital. Construção do novo prédio da Câmara, 214 mil. Aquisição de equipamento para o gabinete aqui da SGG, 30 mil. Aquisição de equipamento PGM, 30 mil. Né? Então, aquisições de equipamentos. Construção do Centro de Tecnologia e Informação, 2 milhões. Aquisição de equipamento. Construção de centros comunitários, 1.200.000. Né? São Félix e Área 7, que estavam previstos na LDO. Ampliação de próprios da assistência social, construção de CRAS Cidade Nova, 610 mil, construção e ampliação de unidades, né, da UBS, aqui São Francisco e Monte Sinai, que está na LDO, aquisição de equipamentos, aquisição de veículos para a saúde da família, né, 84 mil, aquisição de ambulância, 346 mil, aquisição de equipamentos para o UPA, 200 mil. Aquisição de equipamentos para vigilância sanitária, 105 mil. Equipamentos para vigilância epidemiológica, 105 mil. Aquisição de veículo para o setor de infraestrutura escolar. Então, lá na seção de transporte escolar, 150 mil. Aquisição de equipamento e material para a área administrativa da educação, 100 mil. Construção de barracão para a central, que seria a conclusão, né? Conclusão do barracão. Aquisição de equipamento para as unidades do ensino fundamental, 100 mil. Aquisição de veículo, ônibus para transporte de alunos, 360 mil. Ampliação e reforma da Escola Paulo Freire, 387 mil. A reforma das escolas municipais, Fabiano Braga Cortes, Pérez Pacheco, né? Se precisar mais, e a Etelvina Arzua, 300 mil. Conclusão do São Silvestre, conclusão de escolas, aquisição de equipamento para educação infantil, 105 mil. Aquisição de equipamento para espuma, 52 mil. Aquisição de imóveis de interesse público, 50 mil. Aquisição de equipamentos e material da obras e serviços, 200 mil. Construção de galerias pluviais, 158 mil. Pavimentação de vias urbanas, 7 milhões, que esse aqui o que foi na emenda da Câmara, a Rua Bahamas e a Rua São Miguel no Bom Jesus, né, que foi a emenda da Câmara. Então, as ruas que estavam na LDO, mais essas duas aqui, que foram emendas da Câmara. Manutenção e segurança da malha viária, 7.700.000. Né? Então, as mesmas ruas que estavam lá na LDO, segue as mesmas ruas. Aquisição de veículos, né, para obras e serviços, 400 mil. Revitalização da Avenida Horácio Clabin, 20 milhões. Aquisição de equipamentos e material para a unidade de serviços públicos, 52 mil. Veículos leves para a divisão de serviços públicos, 500 mil. Infraestrutura de iluminação pública, 846 mil. Aquisição de imóveis destinados a moradias de interesse social, 50 mil. Construção e revitalização de praças, parques e espaços verdes. Então, aquelas mesmas que estavam na LDO, que foi votado recentemente na Câmara. Tá? Então, Praça Dr. Horácio Clabin, Jardim Bandeirantes 2, Jardim Kroll, parques, Parque da Cidade, Parque do Rio Tibagi, Parque Linear das 100 Casas, o Pet Park no Parque da Cidade. E aqui construir praças na Vila São Jorge e Jardim Bonavila. Programa de retificação de leitos naturais de arroios, 300 mil.
Aquisição de equipamento para a indústria, trabalho em indústria, 100 mil. Construção da arena multiuso, 30 milhões. Construção e ampliação da reforma de estruturas e espaços esportivos, 3.832.000. Aquisição de equipamentos e material permanente para a unidade do gabinete, tá, da Esporte e Cultura, 210 mil. Instalação de parques infantis, 158 mil. Então, o total que seriam de projetos de despesa de capital, 83.960.000. Então, aqui dá para ver que ele está acima da receita de operações de crédito, que fala na regra de ouro, que as despesas de capital elas têm que ser maiores do que as receitas de operação de crédito. Então, totalizando aqui, as despesas elas seriam tão maiores do que as receitas de operação de crédito. Então, essa era a última demonstrativa que eu tinha. Estamos abertos a perguntas e a colaborações. Ô Celso, na demovida da escola ali do bairro Jardim União, da Rua das Pedreiras, não consegui ver ali. Tem ali? Só dar uma olhadinha aqui. Monte Sinai. Ô Celso, É que essa conclusão de construção da escola aí, o que é essa conclusão? Esse ia ser precisar, né? Então, a intenção é que se licite esse ano, que tenha Monte Sinai, né? Pode ser que tenha lá algum aditivo no contrato, tem no orçamento. A previsão é que termine esse ano, né? Então, Celso, essa da Pelo menos já está escola empenhado. do Jardim União ali da Rua das Pedreiras e também lá do O- Estado. O Jardim União, eu não lembro no PPA, mas, se eu não me engano, porque aqui segue a LDO e o PPA, tá? Então, na LDO não foi, porque eu penso que deve estar para 2024 a construção. A construção não estaria para 2023. Eu também Tem não que vi dar uma ali olhada no PPA. do Banestado, Celso, do Centro Poliesportivo do Banestado. Também não está no PPA nesse ano, deve estar para 2024. Aqui está aquelas que passaram pela LDO, aqui que foi votado na Câmara, que foi votado na LDO agora, né? Os demais estão para 2024 ou 2025. Nós começamos o plano 2022, 2023, 2024, 2025. Então, tem obras que são para 2024 e 2025. Né? Celso, outra pergunta. Então, Por que 2022 deu 14 milhões e pouco lá da Secretaria de Esporte e agora deu 10 milhões? as operações de crédito, o Finisa, porque lá tinha, em 2022, tem ações que são com operação de crédito. Por isso que eu falei lá na receita, eu falei, ó, nós temos que ver aqui a corrente, porque essa de capital aqui, elas são periódicas e são para objetivos determinados, né? Para objetos determinados. Então, num ano, se você tem operação de crédito na secretaria, você não consegue manter esse valor só com receita corrente daí, só com a corrente, tem que ter. Então, porque ela tinha Finisa o ano passado. É para esse ano. Para esse ano, Finisa, o que não está previsto para o ano que vem. Vereador Sassá? Frenique? Então, agradeço a presença de todos, né, a colaboração dos vereadores, e damos por encerrada a audiência pública da Lei Orçamentária de 2023.